Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Ontem, após o empate em Itaquera, que o Palmeiras jogou muito melhor, merecia ter vencido até por mais de um gol de diferença, mas ficou no empate. E aí nós queremos algumas explicações, né? Não é com a mãozinha na cintura, aquela explicação. Quero entender melhor quais foram o que levou o Abel a tomar as decisões que tomou, por que não tomou. Então, acho que vai ser importante ouvir diretamente da boca do treinador algumas razões de coisas que aconteceram ontem. Claro, tem coisas que fogem ao controle do treinador, por exemplo, a atuação do árbitro, que foi catastrófica, mais uma vez esperado, né? Não é surpresa para ninguém que o juiz ia roubar o Palmeiras e roubou de novo. Mas vamos ver o que o Abel falou depois desse mais um derby em que o Palmeiras não saiu com a vitória. Vamos lá. Chega, né, agora a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas com, evidentemente, uma mudança muito grande no elenco. Dá para a gente colocar pelo menos 16, 17 saídas e 12 reforços agora com o Andreas Pereira. No entanto, olhando para o elenco do Palmeiras, você acredita que ainda tem alguma carência nesse time? Porque hoje você só faz 2 alterações, faltou alguma peça ainda para ter um elenco 100% à sua disposição? Faltou o Paulinho estar pronto, faltou o Andrés Pereira estar pronto para nos ajudar, não faltou nada, não tem nada a ver com os reforços. Acho que hoje ficou bem evidente mais uma vez é que fomos melhores e não conseguimos ganhar. Abel, boa noite. Eu entendi assim também. Não foi por falta de opções no banco. Vamos lá, quem que o Palmeiras tinha no banco? Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Giai, Mikael, Fux, Jefté, então jogadores de defesa. Aí, Emi Martínez, Alan, Facundo, Belé, Ramon Sousa e Luigi. Quem que ele podia ter colocado a mais no setor ofensivo? Alan, Belé e Luigi. Vamos combinar que, além do Paulinho e do Andreas que ele mencionou, o Veiga também está machucado, né? Ele nem falou do Veiga. Eu não estou entendendo esse descarte que o Veiga está recebendo por parte de boa parte da torcida. Parece que não contam mais com o Rafael Veiga. Rafael Veiga é um craque. Rafael Veiga estava com problema no pubis, caiu de rendimento de 2, 3 meses para cá, aí começou a surgir um monte de teoria, né? Porque ele está com problema pessoal, porque não sei o quê, porque recebeu proposta e está fazendo corpo mole. O cara está com problema no pubis, isso prejudica a movimentação. Isso vai totalmente ao encontro do que a gente via em campo, da falta de movimentação dele. Então, a gente tem que torcer para o Rafael Veiga voltar à forma, eliminar esse problema no público, que ele vai ser um grandíssimo reforço para o Palmeiras, que já vai estar forte no ano que vem com a entrada do Paulinho. Daqui a pouco vai ficar mais forte ainda com a chegada e com a aclimatação do Andreas Pereira. A gente espera que ele já possa jogar contra o River Plate, porque o jogo vai ser daqui 2 semanas e mais um pouquinho ainda. Então, sabe, calma, né? Hoje não, ontem, né? Talvez, vai botar o Luigi, eu teria colocado o Luigi. Mais um pisando na área ali na parte final do jogo. Eu acho que teria sido uma boa escolha do Abel. Agora, mais uma perguntinha casca de banana, né? Que coisa, que mania que os caras têm. Rádio RG 97. Uma pergunta, né? Um empate com gosto de derrota, na sua opinião, pelo desempenho da equipe? Ou você acha que está de bom tamanho jogar na casa do adversário? O Palmeiras hoje conseguiu se impor aqui dentro. Eu acho que 80% ou 90% até do tempo de jogo, o Palmeiras foi melhor, inclusive na primeira etapa. Olha, eu concordo. Achei boa pergunta. Foi bem essa a abordagem que eu dei no pós-jogo ontem, logo que terminou a partida. Como é que você encara o resultado de ontem? Você tem vários jeitos de encarar, depende da sua vontade. Você quer ver o copo meio vazio? Jogou melhor, perdeu a chance, jogou 2 pontos no lixo, que porcaria.
beleza. Copo meio cheio. Pô, jogou melhor, jogou bem, foi roubado. O time jogou com vontade de vencer, focado. Agora, tem também o misto das duas coisas. Ficar muito bravo na hora que acaba o jogo. E esse foi o meu caso, tá? Bem contrariado. Fala, pô, era para ter ganho. A gente queria ganhar o jogo, né? Ganhar deles, depois de ser eliminado na Copa do Brasil, era um negócio que desejo de torcedor, né? Mas aí passa a raiva na hora do jogo, você já começa a pensar assim, também não foi tão ruim, o Flamengo também perdeu 2 pontos em casa para o Grêmio. Não tá ruim, né? Mas agora depende de cada um, como cada um quer lidar com a situação. Mas o que importa mesmo é o que o Abel fala, não é o que eu falo. Vamos lá. Eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui este ano, às vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Logo depois do jogo. Claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro, depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa, e nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece, para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual. Fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatamos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. Boa noite. E não falou de juiz, tá? Até agora ele não falou de arbitragem. Vamos ver. Falei aqui Rede Nacional de Notícias. Em cima disso, realmente o Everton fez uma defesa no segundo tempo, né? Não foi exigido. Mas queria que você falasse o que você buscava com a entrada do Facundo e do Sousa. É mais profundidade? Não, refrescar os 2 corredores. O Filipe, entendi que o Maurício tinham feito um excelente jogo até a altura que nós trocamos. Refrescar os corredores, manter os nossos 2 centroavantes, porque o teu colega fez uma pergunta porque é que eu não troquei mais, porque centroavante no banco não tinha mais nenhum. O Luigi pode lá fazer, mas entendi que estes 2 jogadores deviam ir até ao fim, portanto, sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do golo do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 golos. Abel? Eu acho que o Abel poderia ter colocado o Luigi, sim, na parte final ali. Faltando uns 10 minutos, você não precisa fazer isso muito antes. Mas correu um risco ali na parte final de ganhar o jogo, dado que o Corinthians estava com uma linha de 5, estava agredindo muito pouco, querendo o empate, bota o Luigi, né? Tira um volante, bota o Luigi e arrisca 10 minutos. Podia tomar o gol? Podia, mas a gente não queria ganhar o jogo, então acho que correr risco faz parte. Agora, eu estou vendo uma corrente muito volumosa e de gente já reclamando de Facundo e de Sousa. E, de fato, ontem eles jogaram muito, muito, muito mal. Quebraram totalmente o ritmo ofensivo e o Palmeiras deixou de ser tão perigoso quanto vinha sendo depois que eles entraram. Principalmente o Facundo. O Facundo jogou muito mal. Mas aí eu já discordo de começar a querer queimar os caras. Que mania que a torcida tem de escolher alguém para queimar. Às vezes os próprios jogadores se escolhem, né? Jogam mal e aí... Mas aí a torcida não consegue ficar assim, encher o saco, sem cornetar. Então vamos lá. Jogaram muito mal? Jogaram. Cornetar, aquela cornetada pós-jogo? Pô, beleza. Agora, já começar com não serve para o Palmeiras, jogador fraco, jogador não sei o quê, aí começa a pegação no pé.
Então já começa a se formar aquela... Quem é o próximo da vez? Né? Já mandamos embora o Rony, já mandamos embora o Luan, já mandamos embora não sei o quê. Quem que é o próximo? Né? Então agora parece que vai ser o Facundo e o Sousa. Não é inteligente. Primeiro porque nós vamos com eles até o fim do ano, no mínimo. E não tem jeito. Vamos com eles. Então, vamos dar força para os caras. A gente vai precisar desses caras. Eles vão ter que continuar. Eles são reservas. Eles vieram para compor elenco. Eles não são craques. A gente sabe disso. Então, a gente precisa deles bem. Então, se começar a pegar no pé, a gente não sabe se eles têm a cabeça boa e vão reagir bem ou se vai piorar a situação. Então, para quê, né? Então, calma. Ah, mas pagou muito caro para 2 reservas. Tá bom. Isso eu acho bem discutível. Né? Acho bem questionável mesmo o valor que foi pago nesses 2, pelo que eles estão mostrando até agora. Mas não é hora. Não é hora. O que a gente precisa é que eles voltem a jogar bem, para render dentro de campo e para, eventualmente, recuperar o valor numa revenda. Então, não é inteligente ficar com nhenhenhé de pegação no pé na internet. Pô, reclamar, cornetar, jogou mal, jogou uma porcaria. Realmente, jogou uma porcaria. Os 2 foram muito mal. Mas sem pegação no pé. Acho que ainda está em tempo de falar, pô, eu vou dar mais uma chance para esses caras, eu vou dar chance para esses caras até o fim do ano. Até porque eles não vão sair daqui antes do fim do ano. Tudo bem, Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes? Na sua passagem pelo Brasil, um dos poucos técnicos com o qual você tem um retrospecto negativo é o Dorival. São 9 jogos, agora 5 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. O que o Dorival coloca nas equipes dele que dificulta o trabalho do Palmeiras, principalmente nessa temporada em que ele termina sem perder? Você não viu no lance do golo? Uma boa bola levantada ao segundo poste, dobra a bola, bate no Piquerez e entra. É isso. Boa noite, Abel. Meu nome é O Abel tá muito rápido e rasteiro, né? Porque ele tá meio poucas ideias. Mas na visão dele, por que você tá perdendo do Dorival? Ele fala assim, a base é pequena, são 9 jogos. Então você falou, 5-2-2 ou 2-2-5. Se ganha hoje, ou ontem, né? Já ia ficar 3-1-5. Quer dizer, a base é curta, a base estatística para fazer essas, né? Tirar essas porcentagens é muito rasa. Então, qualquer resultado que seja diferente já sobe demais a porcentagem de vitória, cai demais a porcentagem de derrota, enfim. E o Palmeiras foi roubado na partida de ida da Copa do Brasil, foi roubado ontem. Então, não se trata de um embate tático entre Abel e Dorival, que é o que esse repórter aí tentou falar. Você tá tomando um pau do Dorival. Claro que não, né? O Palmeiras jogou muito melhor do que o Corinthians ontem. Gabriele Simoni. O jogo de hoje foi o 6º jogo seguido de desfalque do Veiga, com dores no pubis. Eu queria saber se a data FIFA vai ser suficiente para o retorno dele. Boa pergunta. Eu gostaria que você falasse sobre o atual físico, mental e tático dele, porque isso está sendo muito debatido pelos torcedores, que ele é considerado ídolo por muitos e em muitos momentos ele boa foi pergunta. titular absoluto. Obrigada. Olha, eu já falei várias vezes do Veiga. O Veiga é um jogador fundamental na nossa equipa. Mas eu também já disse várias vezes que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. É um jogador que tem tido nos últimos 4, 5 anos um rendimento absurdo, mas como te disse, são muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores, até que chegou um momento em que teve que parar, e acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Acho que não estava a ser nem bom para ele, nem bom para o clube. Então acho que fizemos o que tínhamos que fazer, parar o jogador, recuperar sobretudo fisicamente, porque o lado mental tem muito mais a ver com o desgaste dos jogos, as viagens, as noites mal dormidas, as críticas, enfim, mas coisas que um jogador com a idade dele já está habituado. Eu lembro perfeitamente quando cheguei aqui o que é que aconteceu aos jogadores que estavam cá, portanto eles sabem perfeitamente como é que é o futebol quando ganhas e quando não ganhas, mas é um jogador, claro, que contamos, e espero, não há um prazo de quando ele vai estar
vai estar pronto, mas é um jogador que eu particularmente gosto muito. Os nossos torcedores seguramente também. Está marcado numa época mágica no nosso clube, 5 anos de glórias, de títulos, de idas à seleção, enfim, golos mágicos e seguramente que se ele estiver bem nos vai continuar a ajudar. Bom, já falei do Veiga, então acho que não convém repetir tudo, né? Mas é bom saber que o Abel também tem essa consciência, não esqueceu do Veiga, como parte da torcida já descartou. Claro que ele não vai descartar um cara como Rafael Veiga. E legal de ver que parte da imprensa também falou, tem um cara aí no elenco, um 23 aí, que joga um pouquinho de bola, né? Então, seguimos aí na expectativa da recuperação do monstro Rafael Veiga. Boa noite, Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. O ano de 2025 termina com um saldo do Corinthians de 3 vitórias em derby. O Palmeiras venceu apenas o jogo no Brasileiro em Barueri. Que besteira. E como você disse em algum momento na sua passagem, o derby também é um jogo que vale 3 pontos. Você acha que faz sentido do torcedor palmeirense ter um realinhamento de expectativa e, não diria que não esperar tanto assim da equipe nesses jogos, mas também entender essa questão, que é um jogo que vale 3 pontos como qualquer outro, que por mais que seja uma rivalidade muito grande, continua sendo um jogo que vale 3 pontos para o Palmeiras. Eu não entendi a pergunta. A rivalidade é imensa, desde que eu cheguei aqui, percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm, mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja o Juventude, seja o Fortaleza, seja o Sport, todas as equipas contra nós jogam desta maneira, e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que é um derby, que há uma rivalidade muito grande, mas eu não tenho problema nenhum em admitir, ganharam 3, nós perdemos outras 3 e ganhamos, e nós, Palmeiras, só ganhou uma. É o futebol, não vou ganhar sempre, ninguém ganha sempre, mas como ainda foi hoje, acho que merecíamos ganhar, mas infelizmente não fomos capazes de... Aliás, metemos 2 vezes a bola na baliza, mas uma delas contou para o Corinthians, e a sorte também conta, e a minha opinião é que nos jogos que fizemos, esse fator nem sempre esteve do nosso lado. Basta ver o jogo da Copa aqui, onde o mesmo lance, a mesma linha, né? Falou da arbitragem. Deu golo, a nossa não deu golo. A mesma linha que eu critiquei, que também critico hoje, também não acredito nesta linha. Mas enfim, fomos nós que fizemos os 2 golos e empatamos o jogo. Abel, aqui. Eu acho que do mesmo jeito que a estatística a base é curta para falar de Dorival e Abel, para falar de Palmeiras e Corinthians com Abel, a base também é curta, mas nem tanto. Vamos lá. Foram 21 jogos. Acabei de levantar aqui, tá? 8 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 5 derrotas. Então, esse é o saldo do Palmeiras contra o Corinthians com o Abel. Tá? Então, é um saldo positivo. E poderia ser maior se não fossem essas interferências de arbitragem. O Abel falou aí da rivalidade, de que o Corinthians joga diferente que o Palmeiras. Joga, porque lá a pressão é muito grande. Assim como aqui, quando é derby, por causa da rivalidade. Então, o Palmeiras, nesses últimos 5 anos, tem um elenco muito melhor do que o do Corinthians. Então, a quem interessa criar esse clima de guerra, esse clima de jogo diferente, tem que não sei o quê, para eles, para diminuir a diferença. Então, o Palmeiras tem que fazer igual fez ontem, jogar bola. Se jogar bola, a chance de ganhar é muito maior. Ontem não ganhou porque não ganhou, porque foi muito melhor.
E eles jogam nesse clima de guerra. Então cabe ao Palmeiras, que tem o time melhor, botar a bola no chão, jogar a bola e botar para dentro, né? Do lado de lá, não contra. Mas aí são coisas, detalhes do futebol, fazem parte do jogo. O problema é que o Palmeiras deixou de ganhar alguns derbys neste recorte por se deixar levar por esse clima que só interessa para quem tem o elenco pior, no caso, eles. Então, se fizesse sempre como fez ontem, o índice de vitórias ia ser muito, mas muito maior. Aí ia ser um jogo como outro qualquer. Qual é a porcentagem de vitórias que o Palmeiras tem sobre o, sobre o Fortaleza? Boa, né? Seria igual com Fortaleza, seria igual com o Fluminense, seria igual, sabe? Palmeiras com muito mais vitórias, em vez de ser um negócio quase que equilibrado. Mesmo assim, o Palmeiras leva vantagem, mas é quase equilibrado. Por quê? Porque o Palmeiras entra nesse climinha de guerra que eles criam, que só interessa para eles. André Neto, da Rádio CBN. Ainda sobre as duas trocas, sobre você não ter utilizado as 5 alterações, você falou recentemente também sobre que os jogadores do Sub-20 tinham ficado no Sub-20 para conquistar títulos, para se adaptar com essa fase do Palmeiras também. Queria saber se hoje você optou pelos jogadores mais experientes por conta do peso do jogo ou se era mais porque você estava satisfeito com os jogadores que penso comigo. Eu sou obrigado a fazer as 5 substituições. Claro que não. Então, achei que não havia necessidade de fazermos substituições. Quem é que eu podia refrescar? Podia tirar o Lucas, que estava a jogar bem, e meter o Alá. Um volante. Achei que não. Podia tirar o Aníbal e meter o Emiliano. Achei que não. Podia tirar o Vitor Roque e meter o Belé. Achei que não. Podia tirar o Lopes e meter o Belé. Podia tirar o Aníbal e colocar o Luigi. Mais gente pisando na área. Abre um pouco. Reposiciona ali os jogadores para cobrir e põe mais gente pisando na área, porque eles estavam com uma linha de 5, com 4 zagueiros. Kaká, Choca, Gustavo Henrique e André Ramalho. Então não adianta ficar cruzando bola na área, tem que botar mais gente dentro da área, jogar a bola lá dentro e tentar entrar por dentro. Era o que restava ao Palmeiras para tentar ganhar o jogo. A tentativa de fazer o jogo fluir pelas pontas não funcionou. Primeiro, porque os dois entraram bem pouco inspirados, e segundo, porque não era jogo para ficar cruzando bola na área. Não que isso tenha acontecido. Houve alguns cruzamentos, todos rechaçados. O Palmeiras não teve uma chance de cabecear para o gol do Hugo Souza. Mas tinha que tentar mais por dentro, tinha que ter mais gente pisando na área, tinha que ter mais gente ali dividindo as atenções dos zagueiros do Corinthians, fazer o jogo ser dentro da área deles. Aí a bola ia acabar entrando uma hora ou outra. Acho. Achei que não. Portanto, entendi que devia fazer essas 2 substituições e, como te disse, não está escrito em lado nenhum que eu tenha que fazer as 5 substituições. Isso, beleza. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria ouvir se houve algum trabalho específico em cima das cobranças de pênalti do Palmeiras, que por muito tempo teve o Veiga como cobrador oficial. Num momento recente, o Palmeiras acaba perdendo algumas cobranças e nas últimas 4 possibilidades que o Palmeiras teve na marca da Cal, um rodízio. O Piquerez cobrou, o Gomes cobrou, o Flaco cobrou e hoje com o Vitor Roque também. Todos muito isso bem. foi trabalhado no dia a dia. Como é que vocês têm pensado essa questão do rodízio dos batedores? E se me permite só mais uma, que no último jogo você ainda não tinha o anúncio oficial do Andreas Pereira e agora tem. Como é que você espera contar com esse jogador e já esperando também a chegada dele? Obrigado. Boas perguntas. Olha, os penaltis com tanta gente que nós já trocamos, que é normal que hajam outros batedores, né? Saíram o teu colega, se vocês forem a ver desde que nós chegamos, quantos jogadores estão no elenco há 5 anos, eu estou aqui, vai fazer 5 anos, quantos jogadores estão nesse elenco? Portanto, nós vamos ter que rodar, nem que eu não queira, vamos ter que rodar, mas é bom ter outros jogadores que possam bater. O Rocco bateu, o Flaco bateu, o Veiga não bateu porque está fora, e quando não está fora o Gomes também pode bater. Portanto, nós trabalhamos bolas paradas, ainda hoje fizemos, tivemos não sei quantos cantos a favor e não, infelizmente nós não conseguimos traduzir em um ou outro golo, em função daquilo que também as bolas paradas
são muito importantes, portanto vamos continuar a fazer o que temos feito, a insistir a melhorar os nossos processos, como te disse, e indo já um bocadinho ao encontro da segunda equipa, da segunda pergunta, temos um elenco. Vamos falar dos pênaltis, depois ele vai falar da outra pergunta. Notamos isso também no nosso pós-jogo ontem, como tá batendo bem os pênaltis do time do Palmeiras. Os últimos pênaltis realmente todos bem batidos, e o que já dá uma esperança de, caso precise recorrer a isso contra o River Plate, na semifinal, sei lá contra quem, LDU, São Paulo, ou na final, que a gente precisa mais ter medo de pênalti. Que os caras parece que estão treinando melhor, estão batendo melhor, executando muito bem as cobranças. Nada de ficar jogando bola ao alcance do goleiro adversário. Então, parabéns à comissão técnica e parabéns aos jogadores que estão sabendo lidar com essa situação. Com bons jogadores, com bons reforços, estamos a tentar transformar uma equipa, uma verdadeira equipa. Não chega só a ter bons jogadores, temos que ter uma equipa com uma mentalidade certa, como foi hoje, vir à casa do nosso adversário e fazer tudo, inclusive encostar o nosso adversário atrás com uma linha 5-3-2, não deixar o nosso adversário praticamente criar, mas o futebol é assim mesmo, é mais um jogador. Vocês sabiam, nós vendemos o Rios por uma cifra de 30 milhões de euros, comprámos-lo quando ninguém acreditava nele, apostamos nele, valorizamos e vendemos, e agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou, e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. E vocês, quando olham para a nossa equipa, acho que vocês fizerem um exercício e refletir um pouquinho, conseguem entender que isto é uma equipa que tem presente, mas mais do que presente tem muito futuro. É uma equipa para 5, 6 anos em que o clube não precisa de fazer muitas alterações. Foi isso que tinha feito com a equipa quando eu aqui cheguei, uma equipa que já estava aqui no clube já há algum tempo, com uma mescla de jogadores que subiram da equipa B, mas foi necessário também reequilibrar as contas do clube, onde vocês viram o que é que a Leila e o Barros disse em determinado momento, que somos uma equipa responsável, uma equipa que faz as coisas de forma criteriosa, não é? Sem emoção, mas sempre olhando para aquilo que é razão, e hoje permite-nos, não é, poder vender um Rios por 30 milhões de euros e comprar um jogador, não sei quanto custou, 6, 7 ou 8. Portanto, acho que trocamos um belíssimo jogador por outro jogador que chega da Premier League com experiência, no início da época lá, aqui a meio, vamos ver como é que ele chega, mas acho que este tipo de jogadores não é preciso perguntar ao treinador se gosta ou se não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele nos pode vir trazer à nossa equipa, que tem 3, 4 jogadores com experiência e muita juventude. Portanto, como eu vos disse, é uma equipa com presente, mas mais do que com presente, com muito futuro, uma equipa para 5, 6 anos. Tá bem? Obrigado, Abel. Eu concordo com essa visão aí do Abel, que é um time para, eu não sei, ele falou 4, 5 anos, eu não sei, pelo menos para 3 anos, o Palmeiras fez num processo de 2 anos, começou ano passado e esse ano, não é que conclui, mas meio que hoje a gente pode ficar satisfeito com o elenco que a gente tem. Se você olhar a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, estão bem equilibradas. Tá? Acho que a gente ainda não está no nível de ter primeira camada e segunda camada, os dois no nível top. É claro que a segunda camada vai ser um pouco abaixo da primeira, óbvio. Mas se você for ver, o André chega para ser titular. Então, Emiliano, Lucas, Facundo, Sousa, hoje o Veiga é segunda camada, olha só. É um time que, se tivesse aí com outra camisa, estava G6 do Brasileirão. Tranquilamente. Né? Gia e Jefté, Fux e Mikael, ok. Time para G6, cara. Então, tá bem equilibrado o elenco do Palmeiras. O time titular do Palmeiras é um time fortíssimo. Fortíssimo. Bate pau a pau com o Flamengo aí, que
tá nadando de braçada em termos financeiros. O Palmeiras é pau a pau. Então, e todos recém-contratados, e ainda com muito campo para evoluir ainda pela frente, para entrosar. Então, vejam, o time de 22 só chegou no auge 1 ano e meio depois que já estava todo mundo ali, pegando o jeito do Abel. Então, imagina esse time daqui 1 ano e meio, se o Abel continuar. Vai estar voando com Paulinho, com Veiga, né? Vitor Roque, Flaco, Felipe Anderson, experiente, Andrés no meio. E aí, claro, vai ter um ou outro ajuste, um ou outro, né? Ó, esse aqui sai, entra esse, mas vai ser coisa pontual, 1 ou 2 por ano, como foi em 22, 23, que só teve pequenos ajustes. Todo mundo fala, o Barros não contrata ninguém. Pô, o time já estava montado, era só questão de entrosar. Então, agora, esse processo aconteceu de forma mais intensa em 24, 25, trocou 23 jogadores, e agora esses caras vão juntos, 2, 3 anos, entrosando e cada vez melhores. Então, é um time que já pode dar fruto esse ano, mas que, se não der, tem chances enormes de dar ótimos frutos em 26, em 27 e por aí vai. Então, terminamos por hoje. Gostei da entrevista, ele estava calmo, ele estava tranquilo. É legal, às vezes, quando ele dá umas patadas também, é divertido, mas dessa vez não teve, mas tudo bem. E agora são 13 dias entre o jogo de ontem e o próximo jogo, que é contra o Inter. Vai ser só no sábado da semana que vem. O jogo foi antecipado para sábado, porque o jogo contra o River, salvo engano, é na terça-feira, né? Terça-feira, daqui 2 semanas, 15 dias. Então, é bastante tempo. Talvez dê até para o Veiga voltar, para o Andreas se adaptar, chegar, treinar, se adaptar, vamos ver como ele está fisicamente. E talvez ele já possa jogar até contra o Inter. Ele inteiro, em forma, ele é titular, o Lucas Evangelista, com todo respeito à reserva. E aí o time fica mais forte ainda, porque a qualidade do Andrés a gente conhece. Então, eu estou realmente bastante confiante para a sequência do Palmeiras para os próximos anos e também para esse ano. Eu acho que já dá para colher fruto rápido. Se der, deu. Se não der, também beleza. O que importa é que o nosso time continue forte, sempre disputando. Hoje à noite, 20 horas, tem live. Tem live, Verdades ao vivo aqui, com cerveja. Volta da cerveja, né? Depois que eu passei aí um tempo aí tomando antibióticos, sinusite, o caramba. Agora, tudo certo. Vamos para a cervejinha de novo, mesmo na segunda noite. Eu espero vocês ao vivo hoje aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos. Saudações alviverdes.